Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos mais um dia da nossa quaresma de São Miguel. E hoje vamos meditar acerca da luta de São Miguel Arcanjo pela salvação de nossas almas, em relação ao sacramento da penitência, a confissão dos pecados. Sabemos que o diabo faz várias investidas contra os fiéis em relação a confessar os seus pecados. Uma coisa que é muito recorrente acontecer os penitentes é a vergonha de declarar as suas faltas ao sacerdote. Porém, esta vergonha ela tem um sentido pedagógico no próprio sacramento, porque a vergonha é a nossa humilhação diante daquele que foi feito ministro de Deus. E esta parte de humilhar-se, de nos envergonhar pelo mal que fizemos, isto ajudará sensivelmente a graça interna na alma chamada contrição. Então, o Cristo, Deus, poderia perdoar diretamente os pecados sem instituir um mediador, que é o sacerdote? Poderia. Se Deus o quisesse, ele poderia fazer desta maneira. Os protestantes, normalmente, eles dizem que se confessam diretamente com Deus e que não precisam de padre para perdoar os pecados. Porém, isto não tem nenhuma consistência na história cristã, uma afirmação como esta. Isto é uma deturpação da própria Sagrada Escritura. E quando nós lemos, em primeiro lugar, o Antigo Testamento, já havia a questão de remir os pecados por meio dos sacerdotes da Antiga Aliança. Como isso era feito? O sacerdote, ele imolava a vítima, e do sangue daquela vítima, que lhe era tirada, o sacerdote aspergia o povo com o sangue daquele cordeiro que era imolado em cima do altar, com isopo. O isopo, que é como se fosse uma pequena brocha, né? Como essas que nós pintamos, às vezes meio fio, né? Mas o isopo era um galho, né? Com matos na sua ponta, né? E o sacerdote colocava aquilo dentro do sangue e aspergiam as pessoas que iam pedir e suplicar perdão por suas faltas no templo, né? Então percebemos que já no Antigo Testamento já havia a remissão dos pecados por meio por via sacerdotal, por mediação humana, e Deus assim havia feito na Antiga Aliança. No Novo Testamento existem algumas passagens que o Cristo fala nitidamente do sacramento da penitência. A mais famosa que nós temos é o Filho Pródigo, né? Em que ele confessa os pecados diante do Pai, né? Então ele faz a sua confissão e o Pai dá-lhe o que? A absolvição, né? Numa parábola de Jesus, a pecadora que é lançada aos pés do Cristo, né?
o Cristo perdoa diretamente, pessoalmente, né, os pecados dela. Vá em paz e não voltes mais a pecar, né? Existe também aquele outro episódio da pecadora que lava os pés de Jesus com as lágrimas, não? Jesus diz que todos os seus pecados foram perdoados. Então, diversas vezes Jesus na Bíblia disse, né, que os pecados daquelas pessoas estavam perdoados, porque ele tem esse poder, né? Por ser Deus, o Cristo perdoa e redime os pecados. Agora, a passagem mais clara do sacramento da penitência é quando Jesus está subindo para os céus e ele diz para os apóstolos: a quem perdoardes os pecados, estão perdoados, e quem retiver, serão retidos. Então não tem passagem mais clara do que esta, não? O poder das chaves. Aquele poder das chaves que Jesus conferiu ao apóstolo São Pedro. Não, o que ligares está ligado, e o que desligares está desligado. Então, o Cristo passa para a Santa Igreja um poder jurídico, né? Que esse poder jurídico compete ao próprio Deus, né? Então, e nessa passagem das Escrituras fica claro que Deus quer que os apóstolos absolvam, perdoem os pecados. Está lá nas Sagradas Escrituras. E desde a igreja primitiva, desde os primeiros séculos, você acompanha o movimento que vem dos apóstolos, né? Onde os pecadores iam diante do bispo, o bispo impunha as mãos sobre eles e os pecados eram perdoados. Sempre foi feito desta maneira. Os primeiros a mudarem a forma do sacramento da penitência foram os luteranos, né? Que inclusive eles acabaram. O Lutero acabou com o sacramento da penitência. Mas isso no século XVI. Então os cristãos, tanto no Oriente quanto no Ocidente, sempre confessaram as suas faltas, desde os primeiros séculos. Muito bem. O que acontece é que nós percebemos que foi o próprio Cristo que instituiu esse sacramento. E nós nos ajoelhamos diante de um padre, diante de um bispo, para pedir perdão de nossas faltas, sabendo que isto foi mandado por Deus na própria Bíblia, na própria palavra de Deus. Então, é um mandato do próprio Deus. E os padres e bispos, pela jurisdição dada por Deus à Igreja, eles têm o poder de remir as almas. Pois assim foi o que Cristo disse para o apóstolo São Pedro e os demais: a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Ora, mas se o sacerdote que eu for confessar, ele é um grandioso pecador, ele é um padre, um pecador público, mesmo ele sendo um pecador público, você pode confessar que está perdoado. São Tomás, ele fala sobre a ação da graça no sacramento, e ele usa um termo que se chama ex opere operator. A graça age independente do ministro, da santidade do ministro, né? Ele apenas tem que ter jurisdição, dada por um bispo. Então, por pior que seja o sacerdote, se ele te absolveu, você está absolvido, né? E Deus fez desta maneira para deixar as consciências tranquilas dos fiéis e não ficarem perturbadas. Você imagina, se nós fôssemos ao ministro confessar, quem garante a nós que aquele sacerdote é um santo de Deus, né? E se fosse para só os santos, aqueles que tivessem uma graça especialíssima, absolver, talvez nós estávamos encrencados, né? Porque épocas como a nossa, nós não nos barramos com os santos por aí, né? Então, são escassos os santos nos tempos de hoje. Então, nós estaríamos um pouco complicados, né, nessa situação. Então, por isto mesmo, Deus fez um ato jurídico em que o perdão dos pecados
eles são dados pelos padres não por causa da santidade dos padres, mas por causa de um poder concedido por Deus à igreja. E estes exercem esse poder divino de absolver. Então não cabe aqui nenhum tipo de escrúpulo a gente ficar imaginando se aquela confissão foi válida, se não foi válida. Sempre será válida. Se o padre disse as palavras certinho lá da absolvição, da forma do sacramento, tá tudo certo, foi válido e você foi absolvido, né? Então não cabe espaço para esse tipo de pensamento. Temos que ficar muito alertas, porque o demônio costuma colocar coisa na cabeça das pessoas acerca do sacramento da penitência, e isso são distrações no imaginário, a fim de que a alma não encontre o Cristo, porque em todo sacramento Jesus vem até nós. Ele se dá a nós por uma ação amorosa em cada um dos sacramentos. Então, esse tipo de perturbação é para que não venhamos pensar no Cristo. Venha tirar a nossa fé, enquanto o sacramento necessita do nosso ato de fé, né? Então, para que a graça ela possa penetrar nas nossas almas, é necessário que não recebamos apenas o sacramento, mas Deus precisa da vontade do indivíduo a desejar, a querer, e aí sim, aquela graça ela santifica o fiel que assim o recebe. Por isso tantas pessoas recebem o sacramento da penitência na confissão ou a Eucaristia e às vezes nós não nos convertemos. Por quê? O problema não está no sacramento, o problema não está no fato de que você não está se confessando com o Padre Santo, o problema é que falta fé, né? Então a fé é justamente esse dom divino que nós recebemos no batismo e que nós nutrimos na oração e na meditação. Então, se vamos, por exemplo, deixamos de ler e meditar, nós entramos na ignorância, enquanto a fé quer iluminar a inteligência com as luzes divinas, a fim de que entendamos os mistérios de Deus e a operação de Deus em nós. Então a ignorância é um dos instrumentos em que o diabo mais se usa para que as almas venham depois perder a fé. Porque é preciso entender para crer. Com isso, o demônio vai armar 1000 armadilhas para que nós não venhamos usufruir desse divino remédio que é o sangue de Cristo, concedido a nós quando confessamos. Santa Catarina de Sena disse que quando o padre absolve uma alma, e ela viu isso misticamente, que o sangue de Cristo é lançado sobre a alma. E o sangue faz com que ela fique totalmente purificada das suas culpas, dos seus pecados. Muito bem. O que acontece é o seguinte: como que nós vamos lutar ao lado de São Miguel para que venhamos fazer uma boa confissão? Porque o sacramento da penitência é verdadeiramente um exorcismo contra as forças infernais. A força da confissão é algo contra os infernos que fazem os demônios tremerem. Porque aquilo que nós fazemos no confessionário, o demônio jamais será capaz de fazer. Humildade. Dobrar-se diante de Deus. Então, não há um sacramento que deixe o demônio mais furioso do que o sacramento da confissão. Porque na confissão, a alma está gerando a virtude da humildade, que é justamente a virtude que ele mais odeia, porque o diabo é soberbo. E ele perdeu o céu por causa da soberba e da vaidade. Então, na hora que nós estamos com vaidade, soberba, e nós temos vergonha de falar aquilo para o sacerdote, isso significa que isso é uma inspiração satânica. E nós temos que deixar isso para lá.
Inclusive, você quando vai diante de um padre, você tem que ter o desejo de escandalizar o padre, falar mesmo para escandalizá-lo. Entendeu? Sem pena do sacerdote. E essa é uma boa confissão, onde você revela realmente a sua maldade, a sua malícia, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, o São José Maria Escrivá, que é um santo contemporâneo, ele sempre fazia a opção de confessar com o padre que era o mais próximo dele. Ele gostava de confessar com aquele sacerdote que era o mais próximo, porque ele sentiu o quê? Mais vergonha e mais contrição ainda das suas faltas e mais desejo ainda de mudar, né? Então, e logo depois que o Papa Francisco entrou no pontificado, o Santo Padre fez uma catequese para religiosos e seminaristas. E um dos conselhos que o Papa dava aos seminaristas era que nos seminários eles confessassem com um único padre, que eles não ficassem procurando outros padres para confessar, que eles tentassem confessar com aquele único confessor, porque o Papa dizia que às vezes se tem um desejo de esconder diante daquele sacerdote que novamente a pessoa caiu naquele pecado. Então o Papa alertava isso, né? Que não fiquem migrando de padre para padre, padre para padre, para que eles pudessem justamente gerar conversão, né? Ou seja, que você chegue e você diga, poxa, estou indo lá pela segunda, pela terceira vez. Então, às vezes isso é muito ruim, porque nós acabamos, aquele outro padre escuta a sua confissão e acha que aquele pecado foi, às vezes, pela primeira vez, porque a pessoa também não falou nada, né? Então, nesse sentido, o sacramento da penitência ele foi feito para gerar a nossa conversão, né? Então, nós temos que tomar cuidado que nós não venhamos apenas chegar lá e falar e ir embora, né? Você diz o que você fez e pronto, ponto final. E aquilo não é feito com um olhar sobrenatural, com um ato de fé, né? Então, o que é recomendado para que a gente faça uma boa confissão? É preciso que você faça um bom exame de consciência antes. Não caia nessa asneira achando que você sabe já o que é pecado e o que não é pecado. Ah, não matei, não roubei. Não, não é assim. Pecado é uma revelação de Deus, não é apenas aquilo que incomoda a minha consciência. Há muita gente que não está sendo incomodada na consciência por ignorância, porque a consciência está nas trevas. Então, o que precisa? Ela precisa saber da igreja. A igreja tem que dizer a ela o que era uma ofensa a Deus. Porque quem tem que dizer o que é ofensa é quem foi ofendido, né? E não o agressor. Ou seja, quem foi ofendido é o próprio Deus. E é Ele que tem que dizer para nós o que é uma ofensa a Ele. Então o pecado é uma revelação de Deus. E aí existe o exame de consciência, porque no exame de consciência foram moralistas que fizeram esses exames, que estudaram teologia moral, e vão destrinchar para você os 10 mandamentos da lei de Deus, né, em perguntas, onde você vai conseguir ver nos seus atos humanos aquelas desordens, aquelas infidelidades, e aí você começa, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E você vai revendo as suas ações, né? Então sempre fazer o exame de consciência para assim investigar bem se de fato você desobedeceu, se você ofendeu a Deus. Depois do exame de consciência, você tem que vir um propósito. Ou seja, o propósito de nunca mais voltar àqueles pecados. E a cortar definitivamente as ocasiões que te levaram a cometê-los. Então o propósito ele é importantíssimo. Se não houver propósito antes da confissão, você pode até invalidar a confissão. Que a pessoa não está arrependida, ela está indo lá já tendo em mente as próximas quedas.
isso aí pode invalidar uma confissão. Então ela tem que ter propósito de lutar com todas as suas forças contra aquelas ocasiões de pecado. E depois que o padre te absolveu, você apresentou os pecados para o padre, você apresenta a quantidade de vezes que você fez, os pecados mortais, né? E você, na confissão, é obrigado a falar todos os pecados mortais, e os veniais você não está obrigado a falar, porque eles são perdoados fora do sacramento da penitência. Eu, pessoalmente, aconselho que não fiquem levando tudo quanto é pecado venial para dentro da confissão. Leve os pecados mortais. Se não tem, pela graça de Deus, pode falar um pecado mortal que você já tenha cometido no passado. E aí você elege um pecado venial que é dominante, que tem te dominado. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você fala demais. Falar demais não é pecado grave, só é imperfeição. Mas não adianta você ficar levando um monte de pecado venial para lá, por quê? Porque você não está arrependido. Você não tem propósito de mudar essas atitudes. Então não tem sentido você confessar uma coisa que você não tem propósito de mudança. Então por isso, elege um pecado venial que domina você, que você vê que não é a primeira vez e você quer mudar de atitude diante dele. Então assim, se você fala demais, você vai começar a fazer o propósito de reduzir, né, as suas palavras, viver mais o silêncio, né, colocar isso como meta, né, senão não tem nenhum sentido, e isso vai fazendo com que as pessoas, às vezes, danifiquem até a fé delas. Mas já confessei tantas vezes essas faltas e eu não mudo, né? Mas não muda porque também não tem propósito verdadeiro, sincero. Bom, aí o padre vai te dar absolvição. Enquanto o padre te dá absolvição, você tem que fazer o ato de contrição. Agora, se você não memorizou o ato de contrição, não fique esperando que o padre diga comigo, né? Então você não faz um esforço nem para memorizar e não leva nem escrito, né? Então se você não memorizou, escreve o ato de contrição e leva anotado, entendeu? E aí enquanto o padre está te absolvendo, ou se ele esperar, você reza o ato de contrição. É bom rezar o ato de contrição, né? Para fazer uma confissão bem feita. Depois que ele te absolveu, ele vai te dar uma penitência simbólica. E aí, faça essa penitência com todo o fervor do mundo. Faz como a gente recebe a Eucaristia. A gente vai lá e vai fazer ação de graças depois que a gente recebe o Santíssimo. A gente não fica conversando com a pessoa que está do lado, né? A gente recebe a Eucaristia, a gente se ajoelha no banco e fica rezando na presença do próprio Cristo. E então a confissão é a mesma coisa. Você recebeu Jesus, o sangue dele. Você foi livre do inferno na hora da absolvição sacramental. Não foi qualquer coisa. Você foi livrado da morte eterna. Então a gente não pode tratar o sacramento da penitência. A pessoa foi absolvida, ela sai andando, conversando com os outros, como se nada tivesse acontecido. E aí, psicologicamente, né, nós não conseguimos respeitar aquilo que ultrapassa os sentidos, que é a graça da remissão. E aí nós vamos banalizando uma coisa que os nossos sentidos não têm ideia de que é o paraíso, o céu, o inferno. Então temos que tomar muito cuidado, porque o passo para que nós banalizemos o próprio sacramento da penitência é muito grande para que a gente faça isso. E às vezes os fiéis querem ficar fazendo essas confissões rapidinhas antes da missa, e vai lá e quer que o padre o tempo todo atenda ele. E aquelas são confissões tão mal feitas que a gente tem dúvida da validade dessas confissões que as pessoas fazem. Então, cuidados com essas confissões que a gente fica tentando fazer com os padres 10 minutos antes da missa. Porque a confissão é como se fosse um passaporte para você comungar. Não deve ser assim.
né? O sacramento da penitência deve ser um momento em que a gente queira, de fato, ter um encontro pessoal com Cristo, arrependido de nossas faltas, né? E faça uma confissão bem feita, né? E às vezes tem muitas pessoas que estão encerradas em vícios e elas querem ficar fazendo assim. Se deixar, confessa todo dia. Então isso não é bom, isso não fará bem para a alma, podendo chegar até mesmo a invalidar o próprio sacramento, porque não tem arrependimento, não tem um propósito sincero. Então é necessário que a gente repare nessas coisas, porque senão o demônio vai nos enganar. E São Miguel Arcanjo é este anjo que quer de fato levar-nos a uma contrição, a dor de ter ofendido a Deus. São Miguel Arcanjo quer destronar a Satanás de nossas almas. Mas para isso é necessário que nós permitamos que os próprios santos anjos, os anjos da guarda, nos ajudem a entrar no mistério do sacramento da penitência. Confissões mal feitas é o primeiro passo para que a gente não se converta. Não podemos entrar na fila do confessionário com aquela pressa, né? Com aquele desejo, essa fila não anda, e aquele desejo de querer confessar e sair correndo depois da confissão, na verdade, como se a gente tivesse apertado para ir no banheiro, né? Já viu? A pessoa está apertada, ela está ali fazendo aquela coisa, fazendo, até fazer uma necessidade, né? A confissão não pode se transformar em uma coisa dessa, né? Como se a gente tivesse com uma necessidade, a gente está fazendo aquilo ali porque a gente tem uma coisa muito urgente depois para fazer. Não, né? Então a gente tem que ir ali, naquela fila do confessionário, que você está sentado, você tem que meditar em Cristo, na paixão de Cristo, nos seus pecados, começar a pensar e rezar, para que na hora que você entrar dentro do confessionário, você confessar os seus pecados, você esteja de fato na presença de Deus. E depois, quando sair dali, continuar nessa presença, a graça santificante que lhe foi ainda mais aumentada pela absolvição. E aí você vai lá para a igreja, reza as penitências com devoção, sem pressa, né? Faz de maneira vocal, né? Que às vezes tem pessoas que vão fazendo mentalmente as Ave Marias e tem a sensação de que nem rezou, né? Então reze vocalmente, peça perdão a Deus, e com suas palavras você também pode dizer a Nosso Senhor o quanto está ofendido, o quanto está triste, né? De ter cometido uma ofensa tal contra Jesus. Que São Miguel Arcanjo nos ajude, que ele arranque de nós aquele demônio mudo, né, que emudece, né? Existe um demônio mudo que entra nos fiéis, né? E é preciso que o Cristo solte as nossas línguas, né? Então o demônio tenta fazer com que a gente esconda um pecado, não fale, se cale. E lembrando que toda vez que nós escondemos pecado, a confissão está inválida e ela tem que ser refeita. Caso não seja refeita, todas as outras confissões serão inválidas. Então é preciso que a gente refaça a confissão para que as outras sejam válidas. Então agora vamos rezar para São Miguel, a súplica ardente. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. E vós, Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignas nossas súplicas dirigidas aos vossos servos, e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante, medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos.
Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus a nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, 9 coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, feri o nosso coração com amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas.
Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos, jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, subjugue o Deus instantemente, pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Quem como Deus, ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.